Graças a paz, povo abençoado do Deus eterno. Bendito seja o Cristo ressuscitado, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito eterno, o Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Adonai, aquele que criou todas as coisas. Amém? Glórias a Cristo. Louvado seja Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Nordeste brasileiro. Assim Deus permitindo, compartilhando com você esta mensagem, esta bênção, este alimento sólido, sim, sólido. Até mesmo alguns irmãos da graça ainda olham meio de lado, atravessado a doutrina, né? Falando sobre o pecado original e o pecado que nós cometemos nos dias de hoje. Não, nós não cometemos pecado. Sim, cometemos pecado, sim. Erramos. E o pecado que a Bíblia chama da carne são erros, ok? Bom, mas isso está lá nos vídeos passados. O tema hoje é o seguinte, muita atenção aqui nesse tema, presta bem atenção. O tema é: se liga, irmão. Este é o tema. Se liga, irmão. Cristo já arrancou, Cristo na cruz tirou a condenação. Esse é um tema simples, não é simples, mas é forte, né? Se liga, irmão, se liga, preste atenção, acorda, povo de Deus, né? Acorda, meu irmão. Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo foi para tirar a condenação, né? Ou seja, a lei condenatória, o ato do pecado que o homem praticava, o pecado original, que estava afastado do Criador, a raça humana e os eleitos, Deus, por intermédio do seu Filho, Cristo Jesus, com um só ato de justiça, ele tirou a condenação da lei, ou seja, ele quebrou, ele anulou a condenação. Vamos melhorar este alimento, este pensamento. Então, na cruz, isso tudo está nos vídeos anteriores. Aí você assiste o primeiro, o segundo, o terceiro e você vai entender que a lei da condenação, né, o poder que a lei tinha de condenar, né, os filhos de Deus, a morte e a morte eterna, Cristo foi lá e tirou, pagou essa sentença. Bom, na cruz Jesus tirou a culpa, a condenação, né, ao castigo eterno. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Beleza? Tranquilidade? Até aí, tranquilidade. Então, condenação, aqui, Paulo usou um substantivo feminino, né? Catácrisis, para condenar, julgar alguém completamente culpado. E em razão disso, o culpado era sujeito ao castigo ou à pena de morte eterna, separado eternamente de Deus. Então, veja que esta mesma palavra, eu tentei usar esse versículo 11, mas não consegui. Marcos 14:64. Marcos, aqui, ó, 14 e o versículo 64. Olha só o que diz. Assim, ó. Vocês ouvirão sua blasfêmia. Qual é a sentença de vocês? E todos votaram pela sentença de morte. Ou seja, a sentença que a lei, né, a lei, ela ordenava que aquele que fosse contra a própria lei, a lei sentenciava essa sentença aqui, ó, sentença de morte.
Então, a morte, e quando morria, a morte era a separação eterna do Criador. Então, outra coisa aí, viu, irmãos? Essa historinha de dizer que morria e virava fumaça, isso não existe, isso não é bíblico, isso não está nas Escrituras. Então, a sentença de morte eterna. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, só para a gente lembrar, capítulo 11, e o versículo de número 32 diz: contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados, olha a palavra, condenados com o resto do mundo. Também ainda, 2 Coríntios 3, 9, 2 Coríntios, aqui, capítulo 3, e o versículo de número 9, olha o que diz. Se o plano que trouxe condenação era glorioso, o plano que Deus preparou para o seu povo, os judeus, através da lei, mas ela trazia condenação, embora sendo gloriosa. Era um plano, a lei, ela condenava os atos pecaminosos do ser humano à morte eterna. Aí, quando a gente vai lá para Romanos, capítulo 8 e o versículo 1, Paulo confirma isto aqui para os romanos. Portanto, agora já não há nenhuma condenação. Então, o que Paulo está revelando aqui é a condenação, que é esta palavra catácrisis, que vem de um substantivo feminino grego, que era condenar, julgar alguém completamente culpado. E em razão desse julgamento, o culpado era sujeito ao castigo ou à pena de morte. Aí eu falei aqui no vídeo de ontem sobre uma palavrinha que está no versículo, olha o versículo 2, ele diz ainda de Romanos 8, 2, portanto, o poder do Espírito doador de vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte. Agora, olha o 3. O 3, nós não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Aí o 4, agora olha o 4. O 4 ele diz: assim agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. E, beleza? Tranquilidade? Então, o preceito da lei que está em nós, Paulo fala, Então, preceito que vem aqui, versículo 3. O versículo 3 aqui, vou colocar na fiel, para a gente entender aqui, porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aí o 4 ele diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então, só um momentinho, irmão, deixa eu ligar aqui o ventilador rapidamente. Pronto, ok? Beleza? Então, para que o preceito da lei aqui, a justiça da lei se cumprisse em nós. Ou seja, Cristo veio, morreu, derramou seu sangue, a sua vida no madeiro, numa cruz, no Calvário, para que ele estava em cumprimento à lei, do sacrifício, para derramar o seu sangue. Para quê? Para que a justiça da própria lei
se cumprisse em nós. O que Cristo fez se cumpriu no seu corpo, se cumpriu na igreja, beleza? E o que é que se cumpriu? O preceito da lei, ou seja, a justiça da lei. Preceito da lei se cumpriu em nós. Preceito que vem de um substantivo neutro, de kaioma, que é um regulamento, um requerimento, um mandamento. Literalmente, esta palavra aqui, ó, justiça da lei, ou preceito, ou mandamento da lei, literalmente um ato reto, justificação, um ato de justiça, absolvição. Olha só como é importante estudarmos, pesquisarmos, né, e ter o verdadeiro entendimento. Porque quando eu frequentava a escolinha dominical, né, era professor de escolinha dominical, a gente tocava muito nesse assunto. Irmão, quem não tiver pecado, né, Deus vai vir julgar o mundo, né, cuidado para não ser julgado com o mundo. Ué, se Cristo praticou essa justiça, né, ou seja, morreu em nosso lugar. Aí Paulo diz aqui, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa justiça da lei já foi cumprida. Não, por isso que Paulo, Romanos capítulo 8, versículo de número 1, diz que não há condenação. Por que não há condenação? Porque Cristo pagou, né, a sentença. Cristo pagou, Cristo derramou a sua vida em nosso lugar. Em lugar do seu povo, em lugar dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos. Então, esta palavra, preceito, justiça da lei, né, de kaioma, que era um ato reto que Jesus fez, que Cristo fez, a justificação por intermédio do sacrifício de Cristo, um ato de justiça de Cristo, ou seja, Cristo, na sua cruz, na sua morte, ele absolveu, né? Houve absolvição, certo? Ele libertou, ele comprou, ele pagou o preço na cruz pelo seu povo. Agora, na cruz, presta bem atenção, na cruz, Cristo tirou, arrancou a punição, a condenação ao castigo que havia na lei. Então, a lei dizia, olha, se você morrer, você não tem salvação. Se você morrer nos seus pecados, você não vai herdar o reino. Você não terá a vida eterna no reino eterno de Cristo Jesus. Então, essa sentença, Cristo pagou. Cristo tomou para si esta justiça de Deus que estava na lei. Jesus morre, e quando ele morre, ele também leva o seu povo, os seus escolhidos, os eleitos, tanto da antiga aliança como da nova aliança. Então, na cruz, Cristo tirou, arrancou a punição, a condenação ao castigo que havia na lei. Romanos capítulo 2, versículo 12. Vamos clarear isso aqui. Romanos capítulo 2, versículo 12 diz, olha o 12. Porque todos que sem lei pecarem, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecarem, pela lei serão julgados. Ó, tá vendo aí? Então, Cristo arrancou, né, esta condenação. Portanto, Paulo diz, Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, a nova criatura, não há condenação, meu irmão, ela está isenta desta condenação para a morte eterna. Também aqui, Tiago 2, olha o que diz Tiago, aqui, ó, deixa eu achar aqui Tiago. Tiago, capítulo 2. Só eu achar Tiago, capítulo 2, e o versículos 8 e 9. Versículo 8. Olha o que é que diz o 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo
como a ti mesmo bem fazes. Aí o 9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois condenados pela lei como transgressor. Condenado, olha a condenação aqui, tá vendo aí? Condenado pela lei como transgressor. Condenado, ou seja, se morresse condenado aqui, meu irmão, no tempo da lei, era separação, ou seja, até antes, até a cruz. Cristo tirou esta condenação da igreja, dos filhos de Deus, dos eleitos, dos predestinados, de todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Esta condenação não pertence mais aos filhos de Deus. Não. Mas, irmãos, nós pecamos? Sim, pecamos, mas o pecado aqui é errar da carne, é o erro da carne. Também aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, e o versículo de número 16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Beleza? Tranquilo? Está mais nítido do que o sol ao meio-dia, estou aqui. Sabendo que o homem, nenhum ser humano, erra. Agora, a lei já foi abolida, não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, se pelas obras da lei, aquele que queria ser justificado pelas obras da lei, não, eles estavam todos condenados. Não havia justificação, não havia essa libertação, né? A culpa, a lei sempre ele fazia, por exemplo, nos dias de hoje, olha como é que a lei acusa nos dias de hoje. A religião, seja ela evangélica, testemunha de Jeová, o catolicismo romano ou o adventismo do sétimo dia, guarda o sábado, dá o dízimo, batiza nas águas, faz a apresentação de criança no templo, mas é devedor de uma lei, é devedor de um mandamento. Qual é? A circuncisão. E não venha me dizer que a circuncisão, que o batismo em águas ficou no lugar da circuncisão. Isso é um engano, isso é uma mentira dos teólogos nos dias de hoje. A Bíblia não ensina isso. Então, guardar o sábado, dar o dízimo, batizar em águas, ser apresentado no templo, mas se você não faz a circuncisão, você é condenado pela lei. Por quê? Porque você pratica umas obras, certo? Mas a outra não, outras não. E são 613 preceitos. E não adianta vir com arrumadinho, né? Com negócio de dizer, não, mas eu tento guardar a lei. Aonde é que está escrito este versículo? Eu tento guardar a lei. Em lugar nenhum. Então vamos deixar de ser hipócrita e vamos obedecer, ou pelo menos vamos ler e aceitar o que está escrito, que dói menos, né? Você se atrapalha menos, você erra menos, peca menos na carne e também no conhecimento. Então, aí você vê, na cruz, Cristo pagou o preço, meu irmão. Na cruz, Cristo fez justiça. Na cruz, ao justificar, absolver seu povo de seus pecados e da condenação eterna. Aprenda isso aqui para a gente concluir isto aqui, esta parte aqui. Na cruz do Calvário, presta bem atenção a este ponto. Quando Cristo morre, derrama seu sangue e ressuscita, Cristo, ele fez justiça. Ele cumpriu a justiça da lei. É isto aqui, ó. Romanos, capítulo de número 8. Isso aqui se cumpriu. Cristo cumpriu para nós. E o versículo de número 4, aqui, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Como entender? Se você lê assim, você não vai entender. Mas agora você vai passar a entender. Na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo
cumpriu-se isso aqui, ó. Ele fez justiça. Ou seja, ele pagou o preço, ele comprou o seu povo, a sua igreja, os seus escolhidos, os eleitos, porque ele fez aquilo que ninguém poderia fazer. Justiça. Ele fez a justiça, né, que somente um homem imaculado, sem defeito, poderia fazer, poderia cumprir, né, essa justiça que estava na lei. E este homem foi Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, certo? Então, na cruz, Cristo fez justiça ao justificar, absolver seu povo de seus pecados e da condenação. Você quer ver isso aí? Você quer ver o que Cristo fez na cruz e absolveu? Por isso, quando Paulo diz não há condenação, Paulo está dizendo Cristo pagou. Cristo fez o sacrifício. Ele foi o Cordeiro de Deus que fez o sacrifício e tirou os pecados e absolveu o seu povo. Ou seja, não há condenação. E você não pode fazer mais nada, né? Os religiosos nos dias de hoje, por não aceitar a verdade, aí entra em sacrifício, sobe monte, desce monte, leva envelope, dá o dízimo, ósculo santo, guarda sábado, batismo nas águas, pãozinho com suco, jejum, ungir com óleo, e oração dos 18 apóstolos, oração na Terra Santa, óleo da Terra Santa, areia consagrada, e assim vai esta loucura de um comércio religioso. É só você ver aqui, ó, para que a justiça da lei que Cristo cumpriu se cumprisse em nós. Fomos libertos e não temos condenação nenhuma para a glória de Cristo. Próximo estudo, vou mostrar para você que Cristo pagou na cruz. Esta justiça que Cristo fez justiça por nós. Cristo morreu para tirar a condenação que estava na lei, que condenava seus filhos à morte eterna. Não perca o próximo estudo. Paz do Cristo eterno.